Bom dia, alunos e alunas da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Gostaria de orientar vocês a respeito da prova B2, né? Então, essa prova ela foi elaborada buscando abordar todos os principais conteúdos desse semestre. E antes de iniciar a leitura da prova, eu gostaria de agradecer, né, a vocês esse semestre pelo carinho, pela dedicação, pela disciplina e parabenizar vocês pelo resultado alcançado, né, na média geral da turma. Fiquei muito satisfeito. Isso me dá cada vez mais certeza de que o conteúdo realmente foi importante para a vida de vocês, para a vida acadêmica, e espero que esse conteúdo ele sirva, né, como instrumento, como metodologia, como modelo de gestão para a vida profissional de vocês. Então, parabéns pelo resultado, né, e espero vocês num momento breve. Bom, pessoal, a primeira pergunta que eu ofereci na prova B2, ela tem a ver com a teoria de sistemas, né? Então, num processo de negociação e gestão de conflitos, é importante que o gestor ele esteja realmente muito atento, né? E principalmente observando os interesses coletivos, né? Então, a teoria de sistema ela parte de elementos interligados, que são as pessoas no seu ambiente de trabalho, né? Apesar de que a função específica de um sistema é buscar entender o contexto, né, do ambiente, né? Simplesmente analisando comportamentos, atitudes, é, verificação de focos de conflito, tá? Mas o interesse maior de um gestor, né, quando analisa esses aspectos, é pensar no coletivo e não no individual somente, tá? Então, teoria de sistemas tem essa particularidade de que a soma de cada parte que compõe um todo, né, pode ser muito melhor e maior do que simplesmente analisar só o todo. Então, a habilidade desse gestor de poder entender, né, o contexto que envolve possíveis focos de conflito dará a ele mais condições de uma negociação, né, onde a finalidade é simplesmente ganhar. A segunda pergunta, né, eu trago o Falcone, que é um dos grandes autores da administração de empresas, né, que também trata do sentido da teoria de sistemas, porém focado mais no âmbito organizacional, e ele trata sobre sistema aberto e sistema fechado, né? Então, um sistema aberto é aquele que troca energia, troca materiais, insumos e principalmente informações com outros, né? Por outro lado, um sistema fechado, né, ele não pode ser considerado totalmente vedado, né, onde não há trocas, né, de informações, de energia, né, com o interior, né? Então, sistema fechado, ele não é vedado, ele realmente tem essa característica de troca, né, de energia, né, troca de informações dentro do sistema, dentro do ambiente interno de trabalho. A terceira pergunta, né, ela fala sobre os estilos do negociador, né? Então, eu apresentei o conteúdo, né? Então, onde a combinação mais associada foi de um modelo extremamente assertivo, né, de baixa cooperação. Por quê? Porque existe um trabalho, né, do perfil, né, não é entender o ponto de vista do outro e ceder ou cooperar, né, para a solução do problema. Né? Ele pode até tentar entender o outro negociador, porém com o objetivo de levar vantagem sobre os seus pontos fracos, né? A quarta pergunta, né, na fase de execução do processo, né, do processo de negociação, a apresentação ela é um momento extremamente importante para o resultado dessa negociação.
né, nele que as partes são reunidas e com boas chances para poder fechar acordos, né? Então, de acordo com o comentário, né, o sujeito preparou uma apresentação com muitas fotos e cores, porque percebeu que o comprador, né, então, quando ele é mais o quê? Quando a preparação ela tem como foco fotos e cores, dentro do processo de neurolinguística, né, nós entendemos que esse comprador ele é muito mais visual do que auditivo, falante, sinestésico e emocional. A quinta pergunta, eu trago também aqui uma situação, né, onde o tipo de comunicação que a empresa decidiu utilizar foi uma comunicação verbal, né? Então, a comunicação é verbal porque utiliza o rádio, que é a comunicação via oral, e panfletos, que é uma comunicação escrita, né? Quanto às redes sociais, é preciso saber quais redes foram utilizadas por essa comunicação, pode ser oral ou escrita, tá? Então, a resposta seria comunicação verbal. Uma outra situação na pergunta número 6, né, sobre tipos de conflito, né? Então, essa situação trazia, né, um gerente comercial, né, divergindo sobre o preço a ser praticado sobre um determinado produto, né? Então, dentro do aprendizado, o tipo de conflito descrito é o conflito funcional, né? Onde há um foco aí de conflito entre pessoas dentro do próprio departamento ou de departamentos diferentes. A sétima pergunta fala sobre estrutura organizacional. Então, nessa situação proposta, né, a pergunta ela direcionava vocês a pensar um pouquinho sobre uma estrutura funcional, matricial, espinha de peixe, que é o gráfico de causa e efeito do Kaori Ishikawa, PDCA, né, que não era o caso, mas sim uma estrutura à base de projetos, tá? A oitava, né, é uma outra situação, onde era baseada no tipo de interação entre as partes, né? Então, a resposta correta seria nível 0, né? As interações que surgem de maneira casual, né, entre as partes. A nona, né? Um sujeito iniciou seu trabalho como analista financeiro em uma indústria de comércio, de cosméticos, e descobriu que quando completar 3 meses será avaliado não apenas por seu chefe, mas também por seus colegas e até por clientes, né? Então, dentro das avaliações de desempenho, né, ou avaliação, seja ela qual for, nós temos aí as avaliações 180 graus, nós temos a avaliação por feedback, nós temos a avaliação por metas e objetivos, né? Mas a que mais se assemelha a esse tipo de avaliação, seja pelo chefe, colegas, né, ou até por clientes no ambiente externo e fornecedores, né, a avaliação 360 graus, que é a resposta mais correta, né? E finalizando a participação, né, da prova, né, uma das táticas empresariais mais utilizadas para alavancar negócio não é o ganha-perde, nem as relações, né, tática destrutiva, nem muito menos inflexíveis e duras, mas sim dentro de um ambiente organizacional que mais se procura, né, e a que dá mais resultados é a estratégia, a tática do ganha-ganha. Então, pessoal, espero que vocês realmente tenham aproveitado esse conteúdo, né, que ele sirva, mais uma vez, reitero, para a vida cotidiana e empresarial de cada um de vocês. Me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Meu e-mail corporativo continua ativo para vocês, tá? Então, não passem vontade, me procurem, né, que nós podemos trocar aí informações e trocar aí experiências quanto à relação a dúvidas que surgirem. Então, da minha parte, um ótimo final de semana para vocês.
né? Se cuidem bastante, né? Fiquem com Deus e um grande abraço.